Shalom, graça e a paz do nosso Deus. Mais uma exposição da Palavra do Senhor. Hoje nós falaremos sobre um tema muito específico, especial, tenho certeza que você vai se interessar. Nós falaremos hoje de um personagem que vai nos revelar que os pecados ocultos levam à destruição. Queridos, é um tema forte, é um tema que precisamos sim prestar atenção na Bíblia, que nos revela que a sua família, no seu trabalho, fora dele, até mesmo na sua igreja, pode acontecer coisas, porque há pecados ocultos que não são revelados à luz da palavra de Deus. Nossa base bíblica se encontra em Josué, no seu capítulo 7. Falaremos hoje sobre o personagem Acã. Se você até aqui gostou da introdução, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, nos ajude a levar a palavra de Deus àquela pessoa que precisa, que não conhece, ou até mesmo aquelas pessoas que têm sede e fome da palavra de Deus. E vem comigo. Hoje nós temos um tema muito sério, um tema no qual nós precisamos falar de um contexto para que você possa entender o quão é terrível e até insalubre você ter pecados ocultos que não revela, que não confessa, que não fala com Deus. Isso é muito perigoso. Queridos, no capítulo 6 de Josué nós temos a revelação da palavra que após a morte de Moisés, Josué, ele é o líder escolhido para conduzir o povo de Israel. Deus então dá essa tarefa tão importante para Josué, para que o povo, que lá desde o Egito teve a promessa, possa então conquistar a terra tão sonhada de Canaã. Então, queridos, eles vão estar aqui sob a liderança de Josué. Eles conquistam Jericó de forma sobrenatural. E as muralhas caem após o povo marchar e também ficar ao redor daquela muralha durante 7 dias. E Deus ordena tudo isso e faz mais uma ordenança. O Senhor, ele vai dar uma ordem específica para que tudo fosse destruído, exceto a quem? A Raabe e a sua família, que foram aquelas pessoas que ajudaram o povo de Israel. Queridos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Em Josué, no seu capítulo 6, versos 18 e 19, a instrução de Deus é muito clara. O Senhor fala que eles não deveriam pegar nada que fosse anátema. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que fosse amaldiçoado não poderia ser pego. Ou seja, aqueles bens consagrados, aqueles bens que foram objetos de destruição. Deus não queria. Deus queria que eles deixassem-os ou destruísse. E também, queridos, e todos os itens de maior valor, aqueles como ouro, prata, bronze e ferro, seriam colocados no tesouro da casa de Deus. Falaremos agora especificamente sobre Acã, queridos, que se encontra em Josué capítulo 7, que é exatamente nosso texto base. Queridos, o que Acã ele se encantou e acabou desobedecendo de forma clara a Deus? Ele pegou um manto babilônico, ele pegou 200 ciclos de prata e pegou também uma barra de ouro equivalente a 50 ciclos. Uma barra de meio quilo, que claro, ele deve ter pensado, eu também mereço, eu também preciso de algo de valor diante de tanta guerra, de tanta coisa. E ele decidiu esconder esses objetos dos quais Deus já tinha dado destino para todos eles. Então ele esconde na sua tenda e ele cava um buraco fundo para colocá-los lá. Preste bem atenção nos detalhes. Desde o momento em que ele se encanta por aqueles objetos, contrariando a voz de Deus, trazendo para dentro da sua casa o que era considerado um pecado, enterrando embaixo da sua tenda. Queridos, esse ato de desobediência, embora tenha sido feito em segredo, ele foi um pecado muito grave contra Deus. Pois ele havia sido explícito, o Senhor tinha falado explicitamente sobre a necessidade de santidade e obediência. E foi exatamente 2 fatores que Acã
acabou transgredindo de forma voluntária e consciente. Agora, por que que o pecado oculto, queridos, ele traz a derrota, ele traz problemas, ele pode trazer muitas coisas dos quais as pessoas não querem e não almejam. Veja que em Josué, no seu capítulo 7, versos 2 até o 5, após uma grande vitória de Israel contra Jericó, então Josué vai mandar espiões para a próxima cidade para ser alvo da conquista. E a cidade mais próxima a ser conquistada era a cidade de Ai. No entanto, os espiões olharam para aquela cidade e eles acabaram subestimando. E sugeriram que era uma cidade que tinha pouco poder de fogo, pouco poder bélico. O exército não era lá essas coisas. Eles poderiam mandar uma pequena parte do exército para que eles pudessem ter uma grande vitória sobre a cidade de Ai. Então, Josué, sabendo dessa devolutiva dos seus espiões, ele manda 3.000 homens. O que acontece nesse ínterim, queridos? Acontece que o exército de Israel foi derrotado de forma surpreendente. 36 homens foram mortos. O restante fugiu. E essa é a primeira derrota significativa de Israel desde que eles entraram na Terra Prometida. Então fica aquela pergunta no ar: o que deu errado? Se Josué, o líder que estava levando o povo para a terra que mana leite e mel, que estava diante da instrução divina do Pai, se tudo isso estava acontecendo, por que eles perderam para a cidade de Ai? Uma vez que eles tinham derrotado uma grande cidade chamada Jericó. O que aconteceu? O que acontece aqui, queridos, é que o Eterno estava irado com Israel por causa do pecado de Acã. O Senhor retirou a sua proteção e, devido à sua desobediência, o Senhor mostra que mesmo no meio de grandes vitórias, o pecado tem consequências devastadoras. Queridos, o que o Senhor nos mostra aqui é algo muito sério. E eu quero chamar a sua atenção aqui porque um homem com um pecado oculto trouxe a derrota de uma nação inteira. Isso aqui está nos mostrando pela palavra de Deus que um membro de uma família, ele pode, infelizmente, atrapalhar toda a família. Assim como pode atrapalhar uma equipe de trabalho. Assim como pode atrapalhar uma equipe de evangelismo. Por quê? O pecado oculto, aquele não revelado, aquele pecado de estimação, aquele no qual o inimigo usa para poder irar a Deus e falar: aí ó, está pecando. O que acontece na sequência é que Josué não está entendendo. Josué, ele fica angustiado, ele fica profundamente triste por essa tão grande derrota. Então, em Josué, no seu capítulo 7, versos 6 até o 9, ele então, com os anciãos, ele vai rasgar as suas vestes como uma declaração de humildade e de desespero diante de Deus, e ele vai colocar o pó sobre as suas cabeças. Eles vão cair diante da arca do Senhor. E Josué, então, vai fazer uma oração. E ele vai questionar o motivo da derrota. Ele vai fazer uma oração incisiva, direta para o Pai. E ele vai aqui temendo que os outros inimigos agora se encorajassem a destruir Israel. Uma vez que essa não é a promessa não era de conquista, a promessa não era de vitória, por que agora ele cair diante de Ai, um inimigo pequeno, que tinha um exército minúsculo? Agora os outros inimigos que estivessem ao seu redor poderiam entender: Israel está fraco. Nós podemos agora derrotá-los de uma forma definitiva. Isso foi devastador para Josué. Só que o Senhor, ele nunca deixa ninguém sem resposta. E aqui vai chegar a resposta de Deus, onde o Senhor vai responder a Josué que existe um pecado. E esse pecado foi o motivo pelo qual houve essa derrota. Israel havia pecado ao violar o pacto, guardando para si algo que deveria ter sido destruído. Enquanto o pecado não fosse removido, então Deus não estaria mais com eles. Essa é a resposta de Deus. E muitas pessoas olham para uma passagem como essa e não entendem porque muitas das vezes as coisas dão errado.
porque pensa que está fazendo tudo certo, pensa que tudo está às mil maravilhas, mas é aquele pecado que está no escuro, aquele que ninguém sabe, somente Deus. E é exatamente isso que Deus está trazendo aqui hoje. Deus está falando com Josué, olha, há um pecado no meu povo, no meio do meu povo, só que ele fala que Israel pecou. Esse é mais um ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Por favor, prestem atenção no que eu vou dizer. O Senhor, quando julgou Israel, não julgou somente Acã. O Senhor julgou Israel inteiro. Por que isso aconteceu? O pecado era só de Acã e no máximo da sua família. Por que que todos os outros tinham que pagar o mesmo preço? Então, esse é o momento no qual nós temos que entender que às vezes um membro de uma família erra e os outros vão pagar também. Até mesmo a sua descendência pode pagar o erro por causa do erro de um dos membros da família. É muito sério, queridos. Isso é muito sério. Como vai acontecer agora essa descoberta desse pecado é o que é mais surpreendente. Deus então instrui a Josué a consagrar. O povo precisa se consagrar e ele tem que passar pelo processo de eliminação desse pecado e encontrar o culpado. Eles tinham que encontrar quem foi a pessoa que transgrediu a ordem de Deus. Josué então reúne o povo e Deus, de forma sobrenatural, poderia falar aqui sobre como foi essa descoberta, que é lindo esse estudo também. Mas hoje não é o objetivo que falaremos. Nesse processo, onde Deus vai indicar o pecado, eles acabam caindo na tribo de Judá, que era a tribo que fazia parte de Acã. Dentro da tribo, Deus apontou que o erro estava na família de Zera, que eventualmente Cã foi identificado dentro desta família. Depois dessa parte onde Deus revela quem foi o culpado, nós temos agora em Josué, no seu capítulo 7, versos 19 até o 21, a confissão de Acã. Acã, então, vai ter uma conversa particular com Josué, onde Josué vai dizer que ele desse glórias a Deus e confessasse o que ele havia feito. Então Acã vai confessar o seu pecado e vai dizer que ele tinha visto objetos valiosos e que ele cobiçou esses objetos e escondeu em sua tenda, exatamente como o Eterno tinha descrito. Os tesouros foram encontrados, enterrados na tenda de Acã. E após a sua confissão, queridos, nós temos agora o castigo de Acã. O povo de Israel se reúne e apedrejam Acã e sua família. Como eu disse aqui, não foi somente Acã, aquele que enterrou, que pegou, subtraiu aqueles objetos que sofreram, mas foi a família inteira. Todos eles foram apedrejados. Depois, eles foram queimados com tudo o que possuíam. E um grande monte de pedras foi erguido naquele lugar sobre o corpo de Acã. E aquele lugar foi um memorial chamado Vale de Acor, que quer dizer Vale da Angústia. Queridos, eu gostaria de trazer umas lições espirituais aqui hoje para falar com você que está vendo esse estudo. Por que eu fiz tanta questão de dizer que o pecado oculto ele traz a destruição? E isso não é uma balela, isso daí não é uma fantasia. Muitas pessoas pensam, porque eu tenho pecado e isso pode acontecer, nós somos humanos. Pode ser que você tenha pecado oculto, no qual ainda assim você vai para o céu. Mas não se esqueça que ainda nesta terra você colherá os frutos de cada um deles em vida. Porque assim como Acã, ele subtraiu, o povo pereceu, mas ele no final, ele foi apedrejado e queimado. E todos os seus bens foram destruídos. Nós precisamos entender a consequência do qual, mesmo Deus sendo amor, mas ele é justiça. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é a obediência à palavra de Deus, é a obediência total, irrestrita e sem reservas. Não podemos pensar que, eu vou obedecer à palavra de Deus, mas isso aqui eu sou fraco. Peça a Deus forças. Em segundo ponto, eu tenho que chamar a atenção às consequências do pecado. A Bíblia é muito clara em dizer que o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte.
e não há outro que possa ser diferente. E principalmente, se ele tivesse pecado, mas se ele tivesse confessado o pecado, Deus provavelmente teria perdoado. Mas pelo simples fato de ele ter pego aqueles bens, o ouro, o manto e tudo mais, e ter escondido, esse foi o motivo da derrota de Israel e da destruição da sua família. Então, queridos, o arrependimento e a santificação são totalmente importantes para a purificação e restauração do seu povo e de todos aqueles que querem viver uma vida cristã de verdade. Não uma vida cristã somente de lábios. Não somente aquela que diz que é cristão, mas tem uma vida dupla. Uma vida que pode ser como pode não ser. E por fim, queridos, nós temos que entender a soberania de Deus nas batalhas. A vitória ou derrota de Israel não dependia das estratégias militares, não dependia do número de soldados. Nada disso era tão relevante quanto a presença e o favor do Senhor. Sem a bênção de Deus, eles jamais poderiam conquistar Jericó. E com certeza, eles nunca seriam derrotados por aquela pequena cidade de Ai. Então, queridos, entenda de forma definitiva e clara. Você quer uma vida de vitória, não estou falando sem sofrimento, porque aqui nessa terra, sim, teremos momentos de provação. Mas se você quer uma vida onde Deus andará ao seu lado o tempo todo, seja uma pessoa que confessa, que revela os seus erros e entregue-os na mão do Senhor. Não deixa pecado oculto. Não deixa que nada tire a sua comunhão com nosso Deus. E não deixe que os outros paguem o preço que você deveria pagar. Entenda isso. E Deus falará contigo cada vez mais em nome de Jesus.